Fala galera, tudo bem? Estamos de volta para mais um bate-papo científico aqui no Nutricionando por aí. E hoje a gente vai falar sobre o papel do exercício na perda de peso. Não só na perda de peso, né? Mas também na manutenção desse peso perdido. E para isso, eu tinha que trazer uma das nossas referências quando a gente pensa em exercício, meu amigo Gustavo Santos. O Guba, ele é educador físico, mestre, doutor, professor e quase médico já, né? Quase um médico já também. Então, Guba, prazer ter você aqui com a gente no canal. Eu que agradeço, Márcio. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer discutir algum desses temas aqui com você. O Guba, toda vez que a gente começa aqui a falar de emagrecimento aqui no canal, sempre vem a ideia, tem que associar com exercício, né? Então, sempre vem, não adianta, eu falo que são duas áreas que não se separam nunca, né? São duas áreas que têm que andar muito bem alinhadas. E aí, nada melhor do que a gente fazer um vídeo também sobre o papel do exercício. Mas, para a gente começar, é possível a gente compensar uma dieta inadequada, né? Uma dieta ali que não foi adequada em calorias, né? Pensando energeticamente. É possível compensar com o exercício? Perfeito, boa pergunta. Acho que você colocou bem ainda. Estamos visando o ponto de vista energético mais do que qualquer outro. A gente não está entrando aqui no papel dos micronutrientes, nada disso. Mas pensando então nessa pergunta, que é uma pergunta que é muito feita, né? Eu posso comer mais porque eu vou fazer mais exercício, ou hoje eu treinei mais, então eu me libero para comer o que eu quiser. É algo que a gente tem que levar em consideração, sim, quando a gente pensa num processo de emagrecimento, principalmente em médio e longo prazo. Eu sempre dou o exemplo de um maratonista. Então, se você pegar um maratonista, o Eliud, por exemplo, que é o recordista mundial da maratona, ele pesa por volta um pouco menos de 60 quilos, tá? 56, 58 quilos, esse é o peso corporal desse atleta. Ele faz a maratona, então ele percorre 42 quilômetros em 2 horas e gasta durante esse tempo, durante esse percurso, algo em torno de 2.500 quilocalorias. As pessoas devem imaginar, poxa, se eu faço uma maratona, eu posso comer o que eu quiser. E se você prestar bem atenção nesses números, não é bem assim. 2.500 calorias é algo que você consegue consumir em 15 a 20 minutos se você for num restaurante fast food. Você pede um desses números com uma sobremesa ou com um refrigerante grande e você vai ver que você ingere 2.500 calorias. Então, não é incomum a gente ver, não atletas necessariamente, mas pessoas que fazem maratona, né, que são ativas, né, fisicamente, não conseguirem emagrecer depois de certo ponto porque a dieta está muito ruim. Então, nesse ponto, eu responderia que não é possível você compensar uma dieta ruim do ponto de vista energético, inadequada, vou chamar assim, apenas com exercício físico. Você pode diminuir o dano, não sei se a gente pode chamar dessa forma, mas a gente não compensa, porque a quantidade de calorias que a gente consegue consumir no dia é enorme, né? Eu falo que a gente vê na prática, né, Google? O pessoal chega achando que é assim mesmo. Aí, por exemplo, fui lá, exagerei num domingo à noite, no outro dia de manhã a pessoa se mata, acha que se eu aumentar o treino sozinho, já vou... Tudo bem, tá pensando num gasto energético, mas será que aquele momentâneo ali, né, aquele gasto de uma manhã que você treinou um pouco mais, vai compensar, às vezes, as fugas que a pessoa faz ao longo do tempo, né? Perfeito. E outra, o exemplo que eu dei aqui, são 2 horas de corrida no mais alto nível, 42 quilômetros para gastar 2.500 calorias. Agora, se a gente traduzir isso para uma pessoa normal, que treina 1 hora por dia, pesando o que ele pesa ali, né, 60, 70 quilos, você tem um gasto calórico de 300, 400, 500 quilocalorias. E se você pensar num pedaço de pizza, algo em torno de 200 quilocalorias. Então, é muito fácil você gastar, ingerir muito mais do que a gente gasta. Né? Por isso que não faz muito sentido isso. E a gente pode, então, considerar o exercício uma estratégia efetiva para a perda de peso, quando a gente pensa nas vias metabólicas que ele ativa? Perfeito. Essa é outra visão que é extremamente importante a gente ter, que corre paralelamente nessa nossa análise. Né? Então, essa primeira com relação à energia, que a gente viu que não é tão... ele não consegue compensar da forma que nós gostaríamos, mas quando a gente pensa no exercício como uma ferramenta para
perda de peso, ele é, sim, algo muito importante. Tá? Existe muito essa polêmica, quem é mais importante, a nutrição ou o exercício físico? Eu entendo que os dois, mas como a gente acabou de dizer, não há como emagrecer se a sua dieta for totalmente inadequada. Né? Então, a dieta é extremamente importante, a parte nutricional é extremamente importante. Mas quando você vai para os estudos que avaliam as pessoas que conseguiram, que tiveram sucesso na perda de peso, e principalmente na manutenção dessa perda, ou seja, não tiveram reganho, né? Depois de um ano não voltaram com o peso que tinham antes de começar a estratégia nutricional do exercício, sim, parece que o exercício é peça fundamental, é peça-chave para a perda de peso. Tá? Então, a gente tem que entender um pouquinho, porque a gente às vezes discute de forma muito superficial quando a gente fala apenas das calorias ou quando a gente fala apenas da perda de peso, mas a gente precisa entender o quanto ele é importante para outros fatores. Né? Então, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de proteção, resiliência celular, quando a gente fala de biogênese mitocondrial, então o exercício, além da perda de peso, te traz respostas adaptativas que são extremamente importantes quando a gente pensa em longo prazo, em longevidade, em saúde e na manutenção desse peso perdido, que é extremamente importante também. Aproveita a pergunta que o pessoal também sempre faz. A gente vê até muito educador físico falando nessa questão de é 70% dieta, 30% exercício. Você gosta de diferenciar? Porque quando os pacientes falam, é 70% dieta, 30% exercício, eu falo, não, eu quero 100% dos dois. Eu quero os dois de forma muito eficiente e não padronizar e querer pôr um como mais ou menos, não é? O que você pensa disso? Cara, eu também. Eu penso como você colocou. A gente tem alguns pesquisadores que cunharam algumas frases que tentam organizar isso que você falou. Tem uma frase que diz que o treino é o rei e a dieta é a rainha, alguma coisa assim. Eu gosto de pensar nessa frase na interpretação dela de uma forma mais inteligente, que um complementa o outro, né? De forma igual. E é como você falou, se eu tiver uma dieta perfeita, mas um treino ruim, eu vou ter uma resposta adaptativa submáxima. E o contrário é verdadeiro. Se eu treinar muito bem, mas a minha dieta for muito ruim, a minha resposta ao treino também será submáxima. Então, a melhor forma de a gente enxergar isso é eu preciso adequar ambos para que eu potencialize a resposta, seja lá qual que eu queira, né, emagrecimento, performance, mas uma resposta adaptativa que atinja o seu potencial genético de forma mais ampla possível, né? Então, para mim, olhar para os dois sempre foi muito importante. Tanto é que na minha formação, quando eu estava fazendo educação física, eu entendia tanto que era importante entender de nutrição, que eu fui cada vez estudando mais nutrição, e o meu doutorado foi com isso. Foi tentar entender um pouco melhor o papel dos nutrientes numa resposta adaptativa. Então, a gente tentava entender qual era o papel da leucina, por exemplo, como um fator protetor do coração no exercício de endurance. Porque a gente começava a entender como vias moleculares dependiam de nutrientes para que eles respondessem da melhor maneira possível. Então, a gente tentar enxergar os dois como sendo extremamente importantes, eu acho que é o primeiro passo para que a gente tenha sucesso naquilo que a gente se propõe a fazer. Ô, Guba, e beleza, o exercício ajuda, é uma estratégia efetiva na perda de peso. Perdi peso, aí a ideia é tentar manter, né? E dos grandes problemas na prática é justamente aquela pessoa que ganha peso de novo, recupera todo o peso perdido. Tem alguma estratégia ou uma quantidade de exercício que é importante fazer pensando em manter o peso? O peso perdido. Manter o peso. Então, a gente está falando de duas coisas. Primeiro, a ideia de se perder peso. E se a gente for... Tem um artigo bastante recente desse ano, que é uma meta-análise de dose e respostas para perda de peso. E ele corrobora um pouco com o que a OMS já nos diz há um certo tempo sobre a diretriz de exercício físico. A diretriz fala que a gente tem que fazer por volta de 150 minutos de exercício físico de intensidade moderada por semana, para que a gente deixe de ser sedentário e passe a ser classificado como um indivíduo ativo. Tá? Esse estudo ele traz que essa dose estaria entre 155 a 180 minutos por semana.
ou seja, muito próximo do que já está colocado pela OMS. Algo em torno de 30 minutos por dia, se a gente pensar só nos dias da semana, ou algo em torno de 40 minutos, vai ficar por ali, 35 minutos. Bom, se a gente adequar a dieta com o exercício, a gente sabe, todo mundo sabe aqui o quanto somos competentes como profissionais da área em fazer com que os nossos pacientes, alunos, de lá como queremos chamar, percam peso. O fato é, tá bom, uma vez o peso perdido, como que eu vou fazer agora para a manutenção desse peso perdido? Porque muitas vezes o que a gente vê é a pessoa entra numa estratégia de exercício e de nutrição, e assim que atinge a meta dela, ela muda e aí ela volta a ganhar o peso. Então, o que esses estudos mais recentes têm trazido para a gente? Alguns deles são bem interessantes, porque são baseados naquele programa, aquele The Biggest Loser, que passava antigamente, não sei se ainda passa na TV a cabo, mas mostrava, dava-se o prêmio para aquele que perdia mais peso e menor dentro de um tempo que eles davam lá, né? Era algo em torno de 30 semanas, 13 semanas ficava no rancho e 17 semanas você ficava em casa, mas tendo que se exercitar. O que a gente viu é que as pessoas, que a gente vai chamar aqui então de ex-obesos, eles precisam de uma dose, de uma quantidade de exercício muito maior daquela que a gente preconizava anteriormente. Para que você tenha uma ideia, um desses estudos coloca que você precisa gastar, eles compararam um grupo que perdeu peso, então agora ele é eutrófico, perdeu peso normal, com um grupo que nunca foi obeso. Então, os dois tinham o mesmo IMC, só que um era ex-obeso e o outro não. Quando comparava, e eles conseguiam manter o peso dele, quando comparava a quantidade de calorias gastas por dia, o grupo obeso gastava algo em torno de 800 calorias, 812, se não me falha a memória, e o grupo que nunca foi obeso gastava algo em torno de 600. Então, percebam, para manutenção do peso, o grupo ex-obeso tinha que gastar muito mais energia para isso. Quando a gente olhava, eles mediam também o passo desses dois grupos, o grupo ex-obeso caminhava 12 mil passos por dia, enquanto o grupo que sempre foi eutrófico caminhava 9 mil passos por dia. Então, percebam a diferença que a gente está enxergando nesses dois grupos. Estou falando esses números para ver se a gente dá uma ideia para quem está nos ouvindo de dose mesmo, de verdade, como é que eu separo isso ao longo do dia, qual é a minha meta para tentar manter esse peso. A gente divide isso também, tem alguns estudos que colocam como sendo nível de atividade física. Esse cálculo seria feito pelo gasto energético total, dividido pela taxa metabólica basal. E para esse grupo, esse número, então, do nível de atividade física deveria estar por volta de 1,75. Tá? E o grupo que não era obeso, algo em torno de 1,6. Trocando em miúdos, para que a gente possa... então, eu consigo fazer isso. As pessoas, nesse estudo, tinham algo em torno de 70 quilos, 68, tá? E eles precisavam fazer por volta de 300 a 450 minutos de exercício por semana para conseguir esses 800 calorias que a gente comentou, todos esses números. Então, traduzindo, a gente consegue fazer uma comparação agora com a Organização Mundial de Saúde, que nos preconiza 150 minutos. Percebam, para ex-obesos, a nossa dose de exercício, o objetivo que a gente deve buscar é 2 a 3 vezes mais do que a dose preconizada pela Organização Mundial de Saúde. Então, veja, o exercício é sim muito importante, mas a gente precisa entender que para esses pacientes ou para essas pessoas, a dose é muito maior. Nossa, muito legal essa. E é o que a gente observa, né? A pessoa às vezes emagrece, não faz o exercício de forma adequada e acaba reganhando peso mesmo, né? Então, mostra que talvez a necessidade dele seja realmente um pouco maior. E emagrecimento é uma coisa assim, né? Que o pessoal tem mania de simplificar e achar que é só se matar na esteira, que é só fechar a boca, e não é assim, né? A gente sabe o quanto é mais complexo e por isso que a gente sempre fica reforçando aqui, que a gente vem aqui, Buba, em 15 minutos a gente não consegue falar de tudo, né? Então é aquela pincelada, mas para forçar com que as pessoas estudem mais, se informem, dá as dicas e todo mundo corra atrás aí de buscar mais conhecimento, né? Porque emagrecimento, toda essa parte, a obesidade, sua complexidade exige muito estudo, né? Sim, e assim, eu gosto muito de citar esses números, porque para mim, como educador físico, também foi um dado que me surpreendeu. Porque muitas vezes eu falo, 2 ou 3 vezes por semana é uma quantidade adequada de exercício, você está se movimentando, talvez você nem seja mais classificado como sedentário, você atinge os 150 minutos, mas é muito pouco, é insuficiente para você manter o peso perdido.
Então, a gente entender que essa dose é muito maior faz as pessoas terem mais noção se elas estão caminhando para manter o peso ou não quando elas conseguem perder, né? A gente precisa estar atento a isso para estipular metas, objetivos de médio e longo prazo. E por falar em estudo, o Guba tem até um curso, né, de emagrecimento que está aí sendo vendido junto com a Elisa, que é nutricionista, tá vendo? Junta as duas áreas, né, nutrição e educação física. Por isso que ele fala que nutrição é importante, que ele já começou a mudar, tanto é que ele casou com uma nutricionista, né? Exato. Eu acho tão complexo nutrição que eu achei melhor casar com alguém que soubesse do que eu ter que aprender com vocês sabem. Porque, para mim, é muito complexo, é muito importante. E um bom nutricionista tem que saber de tanta coisa que eu respeito muito a área de vocês. E por isso que a gente fez junto esse curso. É um curso que a gente trabalhou muito nele, Márcio, algo em torno de 8 meses, montando casos clínicos de forma integrada, conjunta. E o curso, assim, a gente está bem feliz com os resultados do curso, com o feedback que a gente tem. A gente faz uma aula, a última aula nossa ao vivo vai ser no dia 16 de dezembro, e o curso, essa primeira turma nossa, fecha no dia 31 de dezembro. Então, ainda tem um tempinho aí para quem se interessar, se inscrever lá e falar com a gente no dia da aula online. Para se inscrever, é só entrar no Instagram seu, da Elisa, lá tem o link? Perfeito, lá tem o link para fazer a inscrição. Então, ótimo. Então, pessoal, entra lá, se informa. Guba, queria agradecer a sua participação aqui mais uma vez, é sempre bom ter os amigos. E vai ter que voltar mais vezes para a gente conversar de outros assuntos aí, hein? Eu que agradeço. Quando você chamar, tá aceito o convite já, eu apareço aqui de novo. Obrigado, Márcio. Então, pessoal, ó, se você gostou do vídeo, lembra de curtir. Quem está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, marca a gente aí nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Até mais, Guba.